o telão, né? Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Vamos ler esse texto juntos em voz alta, no tempo 3. 1, 2, 3. Amém. Pode sentar. Nós estamos diante de um texto muito interessante e muito atual. Billy Graham sempre dizia que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, porque ela que dirige o crente nos momentos de adversidade. Ela é lâmpada para os pés daquele que confia nele. Ela é a bússola da vida do crente. E aqui nesse versículo, brilhantemente Paulo, usado por Deus, vai nos dar instruções. Aliás, o capítulo 12 de Romanos vem com muitas instruções para os crentes. Em um determinado momento ele diz: o amor entre vocês não seja fingido. Em outro momento ele diz: pratiquem a humildade. Em um determinado momento desse capítulo, irmão Silva, ele diz: comunicai aos santos as vossas necessidades. E ele vai falando e vai instruindo os irmãos. Mas aqui no versículo 12 ele nos dá uma instrução muito poderosa para que a gente possa agir, como devemos agir nos dias de adversidade, que bate na vida de todo crente que aqui está, desde o mais rico ao mais pobre, daquele que se sente menos usado por Deus ao mais usado por Deus, daquele que se sente talvez o mais insignificante aqui nesse templo, ou aquele que se sente o mais importante aqui. Todos passamos por dias e momentos de adversidade. E aqui nesse versículo, a primeira coisa que ele diz para os crentes é: alegrai-vos na esperança. E que esperança é esta? Será que é a esperança que vem de um novo governo? Será que é a esperança que vem quando a gente recebe uma quantia grande de dinheiro na nossa conta? Será que é a esperança que vem com alegria quando a gente conhece uma pessoa e diz: agora vai ser tudo diferente, porque essa pessoa chegou na minha vida? De certa forma, todas essas coisas produzem alegria no nosso coração. Mas a esperança que ele está falando é aquela esperança que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está aqui hoje no templo Monte Tabor, falando comigo e contigo, dizendo assim: olhe para mim e te alegra na esperança, porque eu sou a razão da tua esperança, a razão da tua vida, aquele que produz alegria no teu ser, aquele que nos momentos de adversidade, de luta, está dizendo para ti: te levanta, não fica prostrado aí não, eu tenho um propósito na tua vida, eu estou contigo no meio dessa adversidade, no meio dessas lágrimas, eu as enxugo, porque eu te amo, porque eu te criei, porque eu te formei. E eu estou dizendo para alguém aqui nesta noite: olhe para mim, independente das circunstâncias, e se alegre na esperança que vem do Cristo vivo, que morreu na cruz do Calvário e que nos trouxe aqui nesta noite para dizer: a razão da tua alegria tem que ser eu. Quando a gente olha para essas coisas que eu mencionei, a gente até se alegra, mas depois a alegria se vai. Eu não sei se você já leu aquela passagem da Bíblia que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Não importa o momento que você está vivendo, quando você olha para Cristo, olha para a tua esperança, você consegue se alegrar, porque ela é que te dá força,
ela é que te anima, ela é que te levanta, ela é que te restaura, ela é que te alegra no meio das adversidades. Um dia o salmista escreveu assim: eleva os meus olhos para os montes, mas não é dos montes que vem o meu socorro, não é de lá que vem a minha ajuda, não é de lá que vem a minha alegria, não. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e que todo dia falou, e que todo dia Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Um dia eu conheci um irmão na Assembleia de Deus perto da minha casa. Ele era um irmão muito ativo na igreja. E aquele irmão, em determinado tempo, começou a me incomodar, porque a alegria dele era tanta, e a disposição dele era tanta, que eu conversei com o dirigente e disse assim: irmão dirigente, eu acho que esse irmão deve ter muito dinheiro, ou deve ser aposentado, deve ganhar uma boa quantia em dinheiro, porque tudo que tem para fazer, ele estava. Se era para evangelizar, ele estava. Se era para capinar o terreno da igreja, ele estava. Se era para a escola dominical, ele estava. Culto de doutrina, ele estava. Círculo de oração, ele estava. Evangelismo, ele estava. Sempre alegre, sempre contente, sempre sorridente, sempre abraçando os irmãos, sempre disposto a servir a Deus. E outra, não tinha culto frio para ele, nem culto triste. Porque se o culto tivesse frio e triste, ele avivava o culto sozinho, porque ele batia a palma, ele dava glória a Deus, falava língua estranha. Ele era uma pessoa diferenciada. E eu comecei a me incomodar com ele, professor Cleudionilson. Eu disse: esse irmão deve ter muito dinheiro, deve viver muito bem. Falei com o dirigente, disse: irmão, eu quero visitar esse irmão, eu quero ir lá na casa dele. Ele riu e disse: vamos, quinta-feira à tarde a gente vai. Naquele dia eu fui para a escola, voltei, almocei, quando deu no horário, fiquei na frente da congregação esperando o dirigente para ir visitar aquele irmão. Quando eu cheguei, o dirigente disse para mim: você vai sozinho, eu vou dizer para você aonde ele mora, eu já avisei ele que você ia lá. Eu peguei o endereço e fui. Quando eu cheguei na presença dele, eu não chorei quando entrei na casa dele, mas eu chorei quando eu saí, porque aquele irmão vivia numa situação tão difícil, mas tão difícil, que talvez a pessoa que esteja aqui hoje, que possa dizer: meu Deus, eu estou vivendo um momento de adversidade muito grande, mas eu duvido que você esteja na situação que aquele irmão estava, porque aquele irmão vivia numa situação tão calamitosa. E eu fui conversar com ele, e ele me disse algo que eu guardei para a minha vida. Ele disse: irmão Silvio, tudo que você possa imaginar na vida, eu já tive. Tudo que você imaginar, eu já tive. Porém, essas coisas me afastaram do propósito de Deus que Ele tinha para a minha vida. E Deus disse para mim que ia tirar tudo que eu tinha para mostrar que a minha alegria tem que estar nele, não nas coisas. Rapaz, quando ele disse isso, parece que me veio assim um choque de realidade. Eu voltei para minha casa chorando. E ele disse algo para mim quando eu saí. Eu perguntei: irmão, e o seu futuro, como é que vai ser? Ele disse: não me importo com isso, porque o mesmo Deus que me tirou tudo, me colocou aqui, é o mesmo que pode me tirar daqui um dia, se Ele quiser. Mas se Ele não tirar, tem uma casa no céu preparada para mim. Alegrai-vos na esperança é o desafio da pós-modernidade. Porque nós olhamos para as pessoas e dizemos: eu quero chegar lá, eu quero ser, eu quero ter. Mas como é que está? Você consegue olhar para Cristo e se alegrar, mesmo sem ter e mesmo sem ser? Ele está dizendo: a razão da nossa alegria tem que ser aquele que produz a esperança do nosso coração, que é o Senhor Jesus. Aí ele continua escrevendo, e ele diz: alegrai-vos na esperança.
E ele vai dizer: seja paciente. Há alguém aqui que é paciente? Que pode levantar a mão agora e dizer: olha, irmão, eu sou muito paciente. Tem alguém? Ele diz: seja paciente, não na bonança, não comendo uma tigela de açaí grosso, não quando tudo estiver dando certo para ti. Ele diz: seja paciente na tribulação. Ser paciente na tribulação é outro desafio para nós hoje na pós-modernidade, porque ser paciente já é difícil. A prova disso é que quando a gente está numa fila de um banco, a gente sabe que o dinheiro está lá no caixa esperando a gente, para a gente sacar. A gente olha para a fila e diz assim: não, essa fila é muito grande, eu não tenho paciência para ficar esperando aqui para pegar o dinheiro no final da fila. Eu vou embora para casa e volto outro dia quando a fila estiver menor. Se a gente entende que a gente tem que esperar alguma coisa acontecer na nossa vida, a gente não quer, porque o ser humano por si só já é muito impaciente. O ser humano por si só já é muito impaciente, mas a palavra de Deus está falando comigo e contigo nesta noite, dizendo assim: não importa a tribulação que você esteja vivendo, seja paciente no meio dessa tribulação, porque quem cuida da tua vida sou eu, quem guarda a tua vida sou eu, quem te dá comida sou eu, quem abre a porta sou eu, quem fecha a porta sou eu. Se muda gente, se converte gente, mas Ele está dizendo: seja paciente, seja paciente, seja paciente no meio dessa tribulação. É tão forte a impaciência que o criador do WhatsApp, ou alguém que ajuda ele, colocou uma atualização para a gente acelerar o áudio do WhatsApp, porque muita gente não tinha paciência de ouvir um áudio de 3 minutos, e agora ele põe 2,2, a pessoa fala rápido, porque ele não tem tempo, ele não tem paciência. O tempo que a gente vive hoje é esse. Mas eu quero te falar uma novidade, que não é tão novidade assim, mas com Deus as coisas não mudam. Com Deus não tem duas vezes não. Com Deus ainda é com paciência, 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 paciência no meio de uma tribulação. Eu olhei agora aqui para o pastor, me lembrei, quando ele me colocou na congregação para dirigir, 3 meses depois ele me chamou. Ele disse: olha, está indo bem lá, hein? Mas pode melhorar. Isso eu quero te dizer 2 coisas. Diga: tu está proibido de viajar. Não quero que tu viaje mais. Quando ele disse isso, no meu coração se acendeu o pensamento de dizer assim: ele não quer que eu viaje, porque eu ganhava as ofertas missionárias e vivia com aquelas ofertas que eu ganhava quando viajava. Quando ele disse isso, eu pensei: poxa, agora ele vai dizer a segunda coisa, ele vai me dar um salário para me dirigir essa igreja. Chega, o meu coração se alegrou. Aí ele disse, bateu na minha perna e disse: obreiro, a segunda coisa que eu tenho para te dizer é a seguinte: tu não vai ganhar absolutamente nada para dirigir aquela igreja. Até a ajuda que o dirigente recebe eu vou tirar de ti. Eu olhei para ele assim: tu vai? Tu fica? Eu disse: bom, eu já estou no fogo, eu vou continuar. A paciência na tribulação produz coisas diferentes na nossa vida, porque Deus começou a agir no coração das pessoas. Eu nunca precisei pedir nada para ninguém, mas Deus começou a usar pessoas, de longe até. O dono do mercado, lá próximo da igreja, uma vez me olhou e disse assim: não é para você andar com essas camisas. Tinha umas camisas velhas, sabe? Comida, aquilo. Olhou para mim: não, o senhor tem que andar bonito. Vá lá em casa, 5 da tarde, a gente vai sair. Quando eu cheguei na casa dele, ele me levou, comprou camisa, calça boa para mim. Quando eu cheguei na minha casa, a mãe: pois o que é isso? Tu assaltaste alguma loja? Disse: não, mãe, Deus tocou no coração de alguém para me ajudar.
Paciência na tribulação, irmão, não é fácil, é difícil, porque tudo na vida do crente é com dificuldade. Tudo, nada é fácil. Mas ele está dizendo, como Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Se ele dissesse para mim, olha, Silvio Braga, tu vai ter uma aflição, eu ia estar muito feliz. Mas ele disse, vocês vão ter aflições. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 31 de dezembro, você ajoelhado na sua congregação, você diz para Deus, Senhor, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser só vitória, esse ano Deus vai abrir a porta, esse ano Deus vai fazer. Aí quando chega no dia 5 de janeiro, está aquele clima ainda chuvoso, aí começa a vir as aflições. Sabe o que Deus está falando com isso? Ele está dizendo, eu quero que você seja paciente, porque a tua vida está na minha mão, sou eu que te guardo, sou eu que cuido de ti. Ele está dizendo, seja paciente, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e nos manda ter bom ânimo. E aí, ele encerra o versículo dizendo isso, e eu também encerro a pregação de hoje dizendo o que ele falou: alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e perseverai na oração. Quando ele fala, põe a palavra perseverança, quando ele coloca essa palavra perseverar, isso é um pensamento meu, tá? Não estou dizendo que pensamento meu. Tudo que exige perseverança é porque é difícil. Por exemplo, para você se formar, você precisa de perseverança. Para você cantar aqui nesse coral, você precisa de perseverança. Não é verdade? Para você dirigir uma congregação, você precisa de perseverança, porque tem dia que tu não quer saber de nada. Tem dia que tu não quer saber de cantar em coral, dirigir culto, ficar olhando para a cara do pastor, você abusa de tudo. Ele vai usar essa palavra para se referir à oração. Ele está dizendo, perseverem na oração. Sabe por quê? Porque tem dia que tu não vai querer orar. Tem dia que tu não vai querer dobrar o teu joelho e dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda, olha a minha filha, Senhor, olha a minha vida. Todas as vezes que a Bíblia fala de oração, está falando de relacionamento com Deus, intimidade com Deus, momentos com Ele. E tudo na vida do crente, tudo se resolve de joelhos dobrados. Às vezes a gente acha que falando com alguém, a gente vai resolver o nosso problema. Ou falando com alguém influente. Mas não, tudo na vida do crente se resolve de joelhos dobrados. E quando tu persevera na oração, tu está dizendo, eu estou perseverando no meu relacionamento com Deus, na minha intimidade com Deus, naquele momento com Ele. Hoje a gente não tem tempo para nada mais. Pega o celular, vê o Netflix, faz o que quer, e a gente se esquece que a nossa vida se resume em horas de oração, momentos de oração. Deus está falando contigo, irmão, hoje que veio aqui nesse culto de Santa Ceia no Monte Tabor, Ele está falando, ei, eu quero agir na tua vida, mas persevera na oração, persevera na tua vida com Deus. Não vais resolver nada sem a ajuda de Deus, porque Deus é quem move, Deus é quem executa, Deus é que faz. E Deus tem muitas maneiras de falar conosco, mas eu só tenho uma de falar com Ele, é dobrando o meu joelho e me chegando diante dEle através da oração. Para encerrar a pregação de hoje, falando da oração e da perseverança na oração, aconteceu algo comigo, muitas coisas aconteceram comigo aqui, mas eu tenho guardado alguns testemunhos. Dentre esses, que aconteceu comigo, contei ontem na igreja do Rafael. Eu estava sem dinheiro, para variar, né? Eu tinha que ir para a congregação, tinha que ir para a igreja. Tinha R$5 no bolso, só dava para ir. Para voltar, ia voltar andando. Falei com a minha mãe, mãe, me arranja R$5 aí, mãe.
Ela olhou para mim e disse assim: ué, tu não és pastor? E o que tem a ver, mãe? Ué, tu não está fazendo a obra de Deus? Estou. Fala com Deus, rapaz, que Ele vai prover para ti. Eu não tenho dinheiro para te dar, não. Disse: mãe, mas eu vou lhe pagar, não vou ficar com o seu dinheiro, não. Me dá que eu lhe devolvo. Depois do culto eu trago. Não sou Samuel Mariano, mas depois do culto a senhora vai ver a bênção. Ela olhou para mim e disse assim: não vou te dar, vai-te embora daqui. Falou sério comigo. Eu disse: mas a mãe está com raiva de mim hoje, o que eu fiz para ela? Minha irmã disse: ela tá braba hoje, rapaz. E olha que ela está assim contigo, que é o filho preferido dela, que dirá com a gente. Eu saí de casa e fui. Lembrei no meio do caminho do bom e generoso pastor Ari, né? Do bom e generoso Carlos Ari. Liguei para ele, não atendeu. Liguei a segunda vez, nem sei se ele lembra disso. Eu falei: pastor, eu preciso de ajuda. Falei para ele: preciso de ajuda. Disse: rapaz, eu não estou em Belém, eu estou longe. Disse: não, pastor, mas é rápido. Não, quando eu chegar, tu conversa comigo. Vai trabalhando que o dinheiro vem depois. Ele disse. Vai trabalhando que o dinheiro vem. Aí eu disse: meu Deus, hoje não é o meu dia. Não é o meu dia. Mamãe faltou me expulsar da minha casa. O pastor, meu amigo de fé, meu pastor, meu amigo. Vai trabalhando que o dinheiro vem depois. Eu não estou em Belém. Depois eu resolvo. Mas eu fui para o culto. Dirigi. Orei de joelho. Preguei. Toquei o teclado. Cantei. Dei o meu melhor para Deus. Aí um irmão que sempre me dava carona, pastor Cleito, no final do culto, ele ia me levar para casa. Disse: pastor, hoje não vai dar para me levar, tá? Porque eu vou para cá e o senhor vai para lá. Não vai dar. Eu disse: ixi, hoje é o meu dia. Pelo menos vou ter uma história para contar quando eu ficar velho. Disse: irmãos, eu já fui andando da minha casa, da igreja para minha casa, porque não tinha dinheiro, não sei o quê. Eu vou ter essa história para contar. Aí, irmãos, quando eu ia saindo da igreja, uma irmã me chamou. Vem cá, irmão. Aquelas irmãs, sabe? Você sabe como é, né? Aquelas irmãs abençoadas. Disse: irmão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Diga, irmã. Disse: irmão, eu não sou daqui, eu moro no centro. Eu disse: ixi, rapaz, essa é a minha recompensa para fazer a obra de Deus. Está conversando com essa irmã, eu pensando, né? Olha como é o ser humano, né? E Deus está dizendo: eu estou movendo o coração para te ajudar, e tu está pensando bobagem. Aí ela disse assim: irmão, era o senhor que estava orando aí no início do culto? Eu disse: era, irmã. Ele disse: pronto, agora ela vai revelar o meu pecado. Eu disse: era, irmã, era eu mesmo. Eu que estava orando. Disse: irmão, aconteceu algo comigo. Eu ia passando para ir para o trabalho, e quando eu ouvi a oração, Deus falou comigo. Eu disse: foi, mano, Deus falou com a senhora. O que Deus disse? Ele disse assim: irmão, entra na minha casa e dá uma oferta para o meu servo, que ele está precisando. Eu fiquei assim, eu chorei, porque só Deus sabe como eu estava naquele dia. Ela me deu a oferta, muito boa, por sinal, e eu pensei que ia andando para casa, eu fui de Uber. Cheguei em casa, a mamãe estava tomando um chá com bolacha. Disse: mãe, deixa eu lhe contar uma coisa, mamãe. A senhora não sabe o que aconteceu comigo. Aí eu contei tudo para ela. Aconteceu isso. Ela só olhou para mim e disse assim: tá vendo? Se eu tivesse te dado dinheiro, tu não tinha recebido a bênção de Deus.
Depois encontrei o pastor Ari pregando aqui sobre murmuração. Falei para ele, né? Pastor, aquele dia aconteceu isso aqui comigo. Ele bateu em mim assim e disse: ei, rapaz, eu já não te falei que é Deus que cuida de ti? Vai em frente, que Deus é contigo. Sabe o que Deus está falando comigo naquele dia? Ele está dizendo, falou para mim: enquanto tu manter a perseverança na oração, eu não vou te desamparar. Enquanto tu estiver olhando para mim e se alegrando na minha presença, eu não vou te desamparar. Enquanto tu tiver paciência no meio da tribulação, eu não vou te desamparar. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e persevera na oração. Eu quero fazer uma oração por você. Vamos ficar de pé, por gentileza, com a permissão do pastor. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração por ti, que está aqui hoje, e que diz assim: eu não consigo me alegrar na esperança mais. Ser paciente, eu nem sei o que é ser paciente, ainda mais no meio de tribulação. E o resultado disso tudo é que eu já não tenho força para orar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que dobrar o joelho. Eu sei que eu tenho que me chegar diante de Deus. Mas eu não tenho força. Eu não consigo. O resultado disso tudo é que eu não consigo mais. Se Deus falou contigo, irmã, irmão que está aqui hoje, e se você está assim aqui, eu quero fazer uma oração por você. Enquanto cantamos, vem aqui diante do altar. Eu quero orar por você. Só o maior. Se Deus falou contigo, irmã, irmão, vem aqui diante do altar, eu quero orar com você. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui. Se Deus falou contigo, vem aqui diante do altar, eu quero orar por você. Levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Ele diz para você: não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Se Deus falou contigo, irmã, se Deus falou contigo, irmão, não volta para tua casa assim não. Não cerca a mesa do Senhor assim não. Se Deus falou contigo, vem aqui diante do altar. Eu quero orar com você nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou. Deus está trabalhando aqui. Eu sinto a graça poderosa de Deus aqui. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra
de todos os livramentos que você. Se Deus falou contigo, irmã, vem, venha. Mas Deus falou assim: esse aí que eu vou restaurar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Oh, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Aleluia! Deus mandou te falar que tudo Deus está quebrando cadeias aqui. Não chore, quem cuida de você não dorme. Aleluia! Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai, Senhor Deus, passar. olha para os teus servos que estão aqui de joelhos. Só tu conheces, só tu sondas os corações, só tu conheces, Senhor, como anda o coração, Senhor. Aleluia, conforta, alegra, restaura, reconduz, que eles possam viver uma vida de vitória, Pai, no nome de Jesus. Se levantem, dê um abraço apertado no irmão, dê um abraço apertado e diga para ele: lembra de onde você veio e aonde que você dê um abraço apertado no irmão aí. lembra de tudo.